É verdade, Gonçalo. Hoje foi a última reunião do primeiro período de 2021, encerrou hoje. Próxima reunião vai ser agora no dia 1º de fevereiro de 2022. Quer dizer, temos 60 dias pela frente, né? 60 dias. Pode ser que o prefeito convoque reunião extraordinária. Aí a Câmara, eu tenho que comunicar aos vereadores, para os vereadores virem fazer essa reunião, se caso acontecer. Quero dizer que esse ano foi um ano muito proveitoso. Os vereadores aqui, cada um tem um pensamento, mas tudo chega a um denominador comum, né? Acho que foi um ano proveitoso. Para o ano 2022, eu ainda continuo como presidente. 2023, Daniel vai assumir como presidente. Tenho que desejar a ele uma boa sorte, para parabenizar ele, que ele também merece ser presidente dessa casa, né? Eu já estou sendo presidente 6 anos seguidos. Acho que o meu dever vai ser cumprido com honestidade e tudo na vida do homem, que é um sonho que eu tive de ser presidente. Estou encerrando no próximo ano. É o 5º ano que você passa como presidente aqui e que, na verdade, houve uma espécie de um trabalho mais aberto, de um contato mais de perto com os pares dessa casa, um trabalho mais democrático. Isso é unanimidade de todos que passaram por aqui e o que estão no momento, né, Juarez? É verdade, e é uma tranquilidade, tudo hoje é via internet, tudo hoje, tudo é mais prático hoje, né, Gonçalo? Posso dizer que a reunião aqui, tudo é gravada online, todo mundo assiste de casa se quiser. Eu acho que é isso mesmo que tem que fazer. Hoje foi aprovado o orçamento do prefeito para o próximo ano, graças a Deus todo mundo votou favorável, e, enfim, acho que eu tenho que desejar a todo mundo um feliz ano novo, um próximo um Natal cheio de alegria, que Deus é mão de chuva, que é o que o brasileiro está precisando, né? Enfim, quero aqui mais uma vez agradecer a todos e estou aqui pronto para o próximo ano. Fazem 2 anos que o público não vem para essa casa por conta da pandemia. Se as coisas continuarem melhorando, de acordo com o que diz as autoridades de saúde, em 2022 o público volta a essa casa? Volta, vai depender do governo do Estado, quem vai manter o governo do Estado. A gente tem que cumprir o decreto do governo. Se o governo mandar abrir, com certeza em fevereiro já começa a vir o pessoal aqui assistir a reunião. Ano que vem é ano de eleições, quer dizer, um ano que vocês também vão caminhar aqui, eu não diria pisando em ovos, mas sempre garantindo o espaço de outro, de se conduzir como quiser, né, Juarez? É verdade, para o ano é um ano político, vai ser um ano muito trabalhoso, né, que todo mundo quer ser candidato, quer se eleger. Eu já tenho os meus candidatos, né? Vou trabalhar para eles, dar voto a eles, que o que o vereador faz é ir em busca do voto para dar aos seus companheiros deputados. Bom, você já deixou bem claro que se o federal é Mendoncinha, só vota em outro se ele não for, e seu estadual é o Gustavo Gouveia. O meu estadual é o irmão do prefeito Paudado, Gustavo Gouveia, e o meu federal é Mendonça, como eu já disse, no dia 1 de 2021, né, na posse. Se caso Mendonça, por isso ou aquilo, que política existe tudo, né, você sabe que existe acordo. Se existir um acordo e que Mendonça venha pedir a mim para votar em outro, eu voto. Ok, conversamos assim com o vereador Juarez, agradecemos essa parceria, esse entendimento do dia a dia com a imprensa aqui na Câmara de Vereadores. Próxima reunião será no primeiro dia útil de fevereiro de 2022, caso o prefeito Orlando Jorge não convoque uma reunião extraordinária nesse período.